Shalom, a paz do Senhor Jesus Cristo nessa noite, já de segunda-feira, 22h08, horário de Manaus, setor norte do Brasil. Aqui sendo a pessoa do pastor missionário, pastor Edson, da obra missionária Construindo Shalom. E nesta noite eu quero trazer mais uma reflexão. Essas reflexões que eu trago nesse canal é para estruturamento espiritual, para abençoar a vida de muitos que estão precisando de um auxílio espiritual, está precisando de uma palavra de ânimo, precisando de uma palavra para levantar a sua moral espiritual. Enfim, eu tenho certeza que se você estiver colocando em prática essas orações, essas reflexões que eu estou abordando todos os dias, com certeza a sua vida vai mudar. Eu estou falando sobre ferramentas espiritual. Já tem aí quase 20 reflexões, não tem quase 20, as 15 reflexões mais ou menos, voltar a essa questão das ferramentas espiritual. Mas pastor Edson, por que ferramenta espiritual? Porque tudo que nós vamos fazer, nós precisamos ter ferramentas. Como que nós vamos utilizar, como que nós vamos fazer alguma coisa nessa vida se nós não utilizarmos as ferramentas da vida dentro de um cotidiano, dentro de uma visão física? Como que nós vamos caminhar na presença de Deus sem utilizar as ferramentas espiritual? Então, tanto dentro de um campo físico, tanto dentro de um campo espiritual, ambas as partes, dentro do campo visível e invisível, precisam de ferramentas para a gente trabalhar. Então, quando Deus me orientou para trazer essas reflexões sobre ferramentas, eu tenho aprendido bastante. Por quê? Porque cada ferramenta a gente pensa que já aprendeu tudo e nós não aprendemos nada. Hoje eu estava refletindo sobre essa revisão 3, essa terceira revisão voltada às ferramentas, e hoje eu vou falar sobre a ferramenta chamada oração. É uma revisão. Por que uma revisão? Para trazer trazer algo mais assim, mais organizando, revisando, lembrando, para que você não possa esquecer de maneira nenhuma. Então, eu fiquei pensando hoje que nós estamos vivendo um momento da igreja, de um modo geral, que a igreja está perdendo essa ferramenta chamada oração. E sabemos que essa ferramenta, ela é uma das ferramentas primordial na nossa vida. Porque essa ferramenta, justamente, é um canal que nós temos com Deus. É um canal vertical, é um caminho vertical que Deus abriu por intermédio do seu sangue derramado lá na cruz do Calvário. Quando a Bíblia fala que o véu se rasgou de cima a baixo, ali está falando que um grande caminho foi aberto do céu à terra, para que o homem pudesse comunicar com Deus Todo-Poderoso, sem precisar de terceiro. Porque a Bíblia fala que o único mediador entre Deus e o homem é Jesus.
tem essa ferramenta que se chama oração para se comunicar com Deus. Até o pecador que ainda não aceitou Jesus, muitas vezes eles apelam para conversar com Deus, né? Mesmo não sabendo utilizar essa ferramenta, mas eles tentam comunicar com Deus. Nós que já aceitamos a Cristo, já aceitamos a Jesus como único e suficiente Salvador da nossa vida, devemos, cada dia que passa, a gente colocar essa ferramenta em prática, porque é por intermédio dela que você vai saber todas as notícias do céu. Que é isso, pastor? Notícia do céu é tudo aquilo que Deus está elaborando ou vai elaborar. O Espírito Santo de Deus, ele traz quentinho para nossas vidas, para a gente ficar atento, para a gente não ser enganado. Deus sempre alerta a cada um individualmente antes dele cair. Eu estava percebendo que tem muitos que estão caindo, os cantores gospels, os pastores, de um modo geral, alguns por aí de vez em quando a gente vem falar, fulano caiu. Por que caiu? Porque não usa mais a ferramenta chamada oração. Muitas vezes a gente tem uma agenda aberta, uma agenda para pregar 30 dias, sem exceção. E aí nós não temos mais tempo para utilizar essa ferramenta chamada oração. E aí, o que é que acontece? Com o passar dos anos, a gente vai se esfriando, vai perdendo aquele contato que nós temos com Deus. E sem esse contato, o Espírito Santo não tem como trazer algo poderoso na nossa vida. Por mais que você pegou teoricamente a palavra, que você já memorizou as mensagens, que já prega com uma maneira mecânica, não vai resolver se você não tiver uma comunicação com Deus. É porque é através dessa comunicação que você vai ter o céu aberto na sua vida. Se o céu está fechado na sua vida, como é que você vai trazer uma mensagem com esse caminho fechado? Como é que as pessoas vão se converterem ao Evangelho, que se esse caminho está fechado na sua vida, essa comunicação vertical, esse caminho vertical está fechado? Uma vez Deus abriu esse caminho lá na cruz do Calvário, uma vez ele está aberto para todos aqueles que aceitam Jesus como único e suficiente Salvador. E a gente vê que os dias estão passando e muitos estão esquecendo de orar, de dobrar o joelho, conversar com Deus, abrir a sua vida, abrir o seu coração, abrir a sua alma, abrir o seu espírito para estar falando com Deus. E aí é difícil nós vencermos as tempestades da vida, as turbulências da vida, as tribulações da vida, as enfermidades da vida, os vírus da vida, né? Os terremotos da vida, que vêm todos os dias na porta da nossa vida para nos derrotar. Mas se nós estivermos em comunhão com o Senhor, estivermos em comunicação plena com Deus, por intermédio da oração, com certeza Deus vai nos avisar antecipadamente, antes de acontecer qualquer coisa na nossa vida. Você vê que até as pessoas que caem, de vez em quando a gente vê, fulano de tal caiu, Deus avisou ele, Deus avisou ela, antes de cair. A pessoa só caiu porque não quis dar mais ouvido a Deus, não quis mais ter comunicação com Deus por intermédio da oração. Aí fica difícil. Então, nós temos que ter essa plena certeza que sem oração não vai. O Lutério, você lê as cartas de Lutério, ele fala que ele orava 3 vezes por dia, aproximadamente aí 6 horas de oração por dia, para que o diabo não vencesse ele, todos os dias. Daniel, lá no seu livro, fala que ele orava 3 vezes por dia.
para que o inimigo não vencesse ele. Né? Moisés só vivia falando com Deus no monte. Né? Então você vê a importância da oração. O próprio Jesus Cristo, quando ele esteve aqui na terra, no seu ministério, você pode ler lá os evangelhos, que Jesus sempre estava no monte, buscando a presença do Pai para poder pregar o evangelho. Quando ele descia para baixo, para as aldeias, para pregar o evangelho, há muito tempo que ele já tinha passado a noite falando com Deus. E hoje a gente vê que muitos querem pregar, querem ministrar, querem profetizar, querem ter um ministério pleno, mas não oram. Querem ter uma família abençoada, mas não oram. Querem ter uma vida abençoada, mas não oram. Não querem perder noite de sono na presença de Deus. Perde noite de sono, muitas vezes de frente a um computador, ali na rede social, um celular, um tablet, mas não passam a noite inteira mais orando com o Senhor. São poucos, é contado no dedo. São poucos, contados no dedo. As pessoas que utilizam essa ferramenta chamada oração. E cada dia que passa vai ficando raro. Vai ficando raro. Então a igreja verdadeira, a noiva de Cristo, que foi lavada e remida no seu sangue, essa tem que estar ali plenamente todos os dias, de joelho dobrado e conversando com o nosso Deus Todo-Poderoso. Oração de vida, oração que venha ter vida. Nós não podemos ter uma oração sem vida, uma oração mecânica, uma oração que depois que você termina de orar, você não se lembra mais nem o que orou. Uma oração vazia, uma oração sem sentido. Aí, meu filho, fica difícil, porque até o próprio Tiago fala que nós não recebemos porque nós pedimos mal. Então, se você utilizar essa ferramenta chamada oração de uma forma incorreta, Deus não tem como respondê-la. Essa ferramenta é uma ferramenta espiritual, é uma ferramenta sobrenatural que você utiliza. Não é uma ferramenta comum. É uma ferramenta que você está comunicando com Deus. Você não está comunicando com qualquer pessoa. Você está falando com Deus. Então você não pode utilizar essa ferramenta incrédulo, sem acreditar, duvidando do que Deus pode fazer. Como é que fica? Você passar meia hora falando com Deus, de joelho dobrado. E ali pode acontecer que você está pecando de joelho dobrado. E é um dos pecados mais assim horrível, é o pecado de joelho, que você está ali pecando de joelho. Como assim, pastor? Você está de joelho, está orando, está conversando com Deus e muitas vezes você está pecando. Acha que está falando com Deus, acha que está orando a oração correta e está orando tudo errado. Tudo errado. Então nós temos que aprendermos a orar, porque se você aprender a orar, o céu, ele é aberto, literalmente, dentro de uma dimensão sobrenatural na sua vida. Por quê? Porque o caminho já está aberto. O caminho já está aberto. Então, é uma comunicação. Olha o exemplo de Estevão. Estevão, quando estava sendo apedrejado, você olha ali a oração de Estevão, falando com o Pai, para que Deus perdoasse a oração, perdoasse aqueles indivíduos que estavam machucando ele, estavam sendo apedrejados. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que faz. Isso é que é oração. Isso que é oração. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que faz. Será se nós temos uma oração dessa maneira? Para Deus perdoar as pessoas que nos machucam? Para perdoar as pessoas que nos apedrejam? Para perdoar as pessoas que querem nos ver fracassados, derrotados e mortos? Será se você tem coragem de utilizar a mesma oração que Estevão utilizou? Pai, perdoa, porque eles não sabem o que faz. E diz a Bíblia que a coisa foi tão poderosa
que Estevão viu o céu aberto e viu o Filho de Deus, a destra de Deus Pai, em pé. Olha como é a importância quando você tem uma oração plena com Deus, quando você ora em sinceridade, quando você ora de coração, que você está orando mesmo de dentro das estranhas, que está conectado com o céu. Jesus se levanta a teu favor. Jesus se levantou para ouvir a oração de Estevão. Então, meu filho, tu quer ver as coisas mudarem na sua vida? Muda a maneira de orar. Pare dessa ladainha, achando que Deus está se agradando dessa ladainha, porque não está. A oração você tem que se rasgar, você tem que sair desse planeta e se interligar no céu. A oração é como você vai esvaziar de tudo aquilo que atrapalha a sua vida com Deus. Diante desses 23 anos de caminhada, o que tem me mantido de pé até hoje é a oração. Até hoje eu tenho meu ritmo de orar, nunca parei de orar. Nasci dentro de uma congregação que orava. E hoje eu glorifico a Deus por ter nascido ali, naquela congregação ali, né? A congregação Shalom, ali no campo da ADS, de Sobradinho, Brasília, do Ministério de Madureira. Nasci ali. Que maravilha, rapaz, que bom, né? E até hoje eu tenho o mesmo ritmo de oração. E tem vezes que eu quero até ter mais, mas muitas vezes você não tem aquele tempo. Mas temos que encaixar o tempo para orar. Temos que encaixar. Temos que ter tempo para falar com Deus. E cada dia que passa, as coisas vão ficar mais difíceis. E o crente que não tiver em conexão com Deus, não tiver em conexão utilizando essa ferramenta chamada oração, ele vai passar desapercebido. Vai passar desapercebido sobre as notícias celestiais, sobre as notícias do céu. E o crente, quando ele não sabe as notícias do céu, que é como seja um jornal do céu, você fica enrolado. Porque todos os dias nós ligamos aqui a televisão e sabemos a notícia da Terra, o que está acontecendo no planeta Terra, de canto a canto. Quando você se liga na oração com Deus, o jornal do céu se abre, as notícias do céu se abrem, o telão se abre na sua presença e você vai ver todas as notícias que está acontecendo, tudo aquilo que Deus está programando, tudo aquilo que Deus quer fazer, nós sabemos antecipadamente. Então é maravilhoso você entender isso. Você não vai pagar absolutamente nada em você parar e ouvir uma reflexão dessa, de graça, muitos anos de experiência, e Deus me concedeu eu abrir esse canal e trazer essas reflexões para te enriquecer, para te estruturar, para te fazer uma pessoa diferente. Não pense que você vai ser diferente se você não utilizar essa ferramenta chamada oração. Sem ela, meu filho, você está perdido, está perdidinho. Por isso que tem muitos que estão abandonando a Cristo, abandonando Jesus. Por quê? Porque não querem mais utilizar a ferramenta chamada oração. Já pensam que sabe tudo, já pensam que já é o bambambam da história, que não precisa mais conversar com Deus, que não precisa mais pedir orientação a Deus, né? que já tem um poder nato, que não precisa mais de Deus, né? Eu sou o cara, né, que já resolve as coisas sem precisar comunicar com Deus. Ei, não é por aí não. Não é por aí não, meu filho. Por aí que você vai vencer não. Você só vai vencer por intermédio da oração. Porque por intermédio da oração, todas as outras ferramentas se abrem na tua presença. Todas. Então por isso que eu estou trazendo uma revisão sobre cada ferramenta que eu já ministrei, que eu já falei nas reflexões.
só para poder relembrar, só para poder refrescar a sua memória. Aleluia, louvado seja Deus. Então tem muita coisa para mim falar, muita coisa para mim poder estar passando nesse canal. É um ministério humilde, um ministério simples, a obra missionária Construindo Shalom. Estou com esse projeto aí, pela fé, fazendo as coisas praticamente sozinho, só no suor do meu rosto, aqui na gráfica, aqui em Manaus. Poucos ofertaram, mas os que ofertaram, porque Deus, ele orientou, Deus falou com eles. Eu não recebo nenhuma oferta missionária se Deus não vai lá e fala com a pessoa. Até hoje. Aqui nesse ministério aqui, eu recebi ofertas para quando foi no tempo que eu estava acompanhando os argamassa, cimento, recebi. Eu recebi aqui oferta, a pessoa chegou, me deu um púlpito novo, me deu 30 cadeiras, mas porque Deus foi lá e falou. E eu estou aí nesse desafio grandioso, desafio grande. Você que é inscrito nesse canal, eu estava vendo que tem 51 pessoas inscritas nesse canal. Eu estou com um desafio aí de inaugurar essa unidade aqui em Manaus. E estou precisando de alguns itens para poder completar. Estou precisando comprar o som da obra para poder começar. Estou precisando colocar a placa lá na frente. Já puxei a estrutura, só falta mandar fazer a lona. Estou precisando colocar as janelas aqui, os vidros da secretaria, dar uma organizada no banheiro ali. Enfim, a escada que tem que colocar um corrimão. Então são coisas ainda que está faltando para a gente poder fazer essa inauguração. E você, que é uma pessoa que é guiada pelo Espírito de Deus e que entende o que é obra missionária e quiser me abençoar, você do setor daqui de Manaus, e já me conhece aqui na Gráfica Conk, é só chegar e conversar comigo. Pastor Edson, eu vou aí ofertar essa janela aí. Eu vou ofertar. Tire as medidas aí que eu vou lá no vidraceiro e vou mandar botar essa janela aí. Pastor Edson, eu quero ofertar aí esse som que você está vendo. É para a obra de Deus, meus irmãos. Pastor Edson, eu quero aí abençoar com essa placa da igreja aí. Pastor Edson, os vidros da secretaria, o banheiro para arrumar, a escada que tem que colocar o corrimão. Pastor Edson, eu quero abençoar eu quero te abençoar, eu quero abençoar o teu ministério. É só me procurar aqui. Você que é fora de Manaus, que está ouvindo essa reflexão e quer me abençoar, é só entrar em contato comigo. Você vai lá no canal e você vê que tem lá o Facebook, tem lá o Instagram e tem lá o meu contato do Zap. Aonde você estiver, você pode me abençoar. Por lá tem um Pix do ministério. Quiser fazer um Pix lá para abençoar a obra missionária Construindo Shalom, com certeza não é dinheiro para mim, não é porque eu não preciso de dinheiro assim nesse sentido de coisa, porque eu já tenho o meu ganha-pão, mas é para a obra de Deus sempre precisa da parte financeira. Você vê que até o próprio Jesus Cristo, quando passou aqui seus 3 anos na terra, as mulheres foi quem abençoou o ministério de Jesus. Ali, quando ele estava ali em Belém, os magos chegaram e ofertaram aos pés de Jesus. E as mulheres pegaram tudo aquilo e guardaram aquele tesouro. Jesus não fez um ministério, Jesus não cumpriu um ministério aqui na terra lascado não, derrotado não. Jesus cumpriu seu ministério 3 anos e meio aqui na terra, ele tinha os seus recursos financeiros que o povo ofertava. Os discípulos, diz a Bíblia lá, se você lê lá em Atos dos Apóstolos, os discípulos recebiam oferta. As pessoas chegavam e depositavam aos pés dos apóstolos, a tal ponto de os apóstolos chegam. No Velho Testamento, você vê que aquelas grandes construções, as pessoas ofertavam. Hoje nós estamos vivendo um momento de
vício, por causa de tanto escândalo, de tanto pastor charlatão, de tantos líderes charlatão, que aí muitas vezes queima a imagem daqueles que são fiéis, que acredita nas coisas verdadeiras. Se você chegar no meu ministério, você vai ver a simplicidade que eu fiz esse local aqui, esses desenhos, esses designs, só eu e a minha esposa. Paguei pedreiro pouco, o resto foi tudo eu e minha esposa que fizemos, né? Forro, né? Enfim. Então o projeto é grande. O projeto é grande. Tem lá no Piauí também, um grande desafio lá para construir uma grande obra lá, mais uma unidade lá, começar do zero, construir lá uma padaria, que é o Pão Shalom, que é um projeto novo que surgiu, que é o Pão Shalom, uma padaria, justamente para poder ter pão dentro de um campo físico para o povo, para a obra missionária, para arrecadar fundo, para a gente não ficar confiado só no dízimo e oferta das pessoas. Tudo isso eu estou fazendo para as pessoas verem como a obra de Deus ela é carente, mas Deus ele faz estratégia. O apóstolo Paulo, ele era fabricante de tenda, tinha os seus auxiliares, ele utilizava como ajudante dele para fabricar as tendas, para investir na obra missionária, para não faltar de maneira nenhuma. Então, meu filho, se muitas vezes está faltando alguma coisa no seu ministério, você deve acordar. Não fique só esperando dos irmãos a oferta, diz não. Coloca a mão na massa, inventa alguma coisa, faça alguma coisa, por amor de Deus. Porque aqui eu tenho 8 anos aqui dentro de Manaus. E Deus tem nos sustentado pela misericórdia de Deus. Não é porque nós somos bons, mas é porque Deus é bom e maravilhoso. Então, se Deus tocar no seu coração, tocar na sua vida, você sentir mesmo que Deus está falando com você, entre em contato com o pastor S. Abençoe essa obra, que com certeza você vai ter a oportunidade de vir aqui me visitar nessa unidade aqui do Alvorada, né, em Manaus. Você vai ter a oportunidade, se quiser também, visitar as outras unidades lá no Piauí, lá na Bahia, que também tem outro lá para construir, essas 2 unidades aí, e tem em Brasília, que ainda não tem o local físico, mas pela fé, onde eu aceitei Jesus, em Brasília, 25 anos morando lá, com certeza Deus, pela fé, já providenciou também um espaço lá, que vai ser a central da obra missionária construída em Shalom. E tudo isso pela fé, trabalhando, suando a caminho, para que os obreiros que Deus levantar nesse ministério seja obreiro digno do seu salário. Nenhum obreiro vai passar fome, vai passar necessidade. Nenhum missionário que eu enviar para o campo vai estar lá no campo desmaiando de fome, porque a sede tem condição de arcar com a igreja, abençoar o missionário e muitas vezes não abençoa. Por isso que quando a gente vai falar de missão hoje, as pessoas faltam desmaiar, as pessoas faltam dar um infarto, porque já fica pensando que o missionário vai para o campo morrer, como seja um auto-suicídio. Não é isso, de maneira nenhuma, não é isso, não é isso. E aqui, pela misericórdia de Deus, na obra missionária Construindo Shalom, eu vou trabalhar dentro dessa dimensão. O que eu tiver vai ser partido para os obreiros, porque esse é o foco que Deus quer na minha vida. Por isso que eu estou falando sobre esta ferramenta chamada oração. Se você conversar com Deus, você que tem intimidade com Deus mesmo, você que está ouvindo esse vídeo aqui, ouvindo essa reflexão, e você dobrar o joelho hoje e conversar com Deus sinceramente, Ele vai falar quem sou eu. Ele vai falar para você quem sou eu. E de repente você tem até vontade de ofertar no meu ministério, mas tem uma dúvida, tem alguma coisa que te trava. Converse com Deus. Se você tem intimidade com teu Deus, e é o mesmo meu Deus, converse com Ele, que com certeza Ele vai falar com você.
E ele vai mostrar o meu currículo, vai mostrar quem sou eu lá no livro da vida. E aí você vai ofertar, você vai dizimar, você vai ser um patrocinador desta obra, você vai abençoar esta obra, essa obra vai crescer e também você vai crescer junto. Você que está ouvindo essa reflexão, muitas vezes está parado, está sem atividade espiritual, foi abandonado, sei lá, aconteceu alguma coisa, ei, me procure. Procura aqui a pessoa do pastor Edson, você que é aqui de Manaus, que aqui na obra tem vaga. Eu posso te ajudar. Porque com certeza você se engranjando no ministério e obedecendo tudo aquilo que a gente for passando, com certeza futuramente você vai ser abençoado. Então as portas estão abertas para você que quer exercer um ministério, quer ser um missionário, quer ser enviado para o campo missionário. É só procurar aqui a pessoa do pastor Edson. Tem obra, meu filho, para fazer. Só lá no Piauí, que foi onde eu nasci, sou do Piauí, de Piauí a Brasília, 25 anos, só lá no setor do Piauí, se você ver lá, se for colocar, abrir um trabalho em cada município daquele ali, dá quase 300 municípios. Como que não tem espaço para pregar o evangelho? Como que não tem espaço no campo missionário? O que falta é obreiro. Mas se você quer fazer parte desse ministério, é só procurar aqui a pessoa do pastor Edson, porque você vai ter a oportunidade para ir para o campo. E você vai para o campo, não vai morrer de fome não. Vai para o campo, vai pregar o evangelho, vai exercer o seu ministério e com certeza você vai ter um cuidado especial, né? Então tem o Piauí, tem a Bahia e tem Brasília e aqui Manaus e os demais lugares que Deus ainda vai abrir as portas. Mas tem porta aberta já no Piauí, tem porta aberta na Bahia, tem porta aberta em Brasília, tem porta aberta aqui em Manaus. Então se você está parado e quer exercer um ministério, você muitas vezes pastor, você muitas vezes um presbítero, um evangelista, ou um membro comum, ou mesmo não é, mas quer participar desse ministério, procure aqui a pessoa do pastor Edson, porque com certeza você vai ter oportunidade para trabalhar, que aqui vai vir para trabalhar mesmo, e trabalhando, com certeza nós vamos ter salário. Quem trabalha tem salário, não tem como uma pessoa trabalhar e não ter salário, né? Você trabalhando, com certeza você vai ter salário, porque Deus é quem vai nos abençoar em nome do Senhor Jesus. Então eu termino essa reflexão número 345, se não me falha a memória. Na outra eu falei que era 345, mas não era não, acho que era 344. Então já estou chegando quase a 400 reflexões, né? No caminho de 400 a 500 reflexões, pela misericórdia de Deus, não porque eu sou bom, mas porque Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Deus tem nos abençoado, tá bom? Que Deus abençoe. Até a próxima reflexão.